Shalom Uvraha. Bem-vindo a Parashat de Semana com Morel Vadia. É uma alegria estar com todos vós. Não deixe de subscrever o nosso canal, dar um like, gostei e divulgue, fale, participe aos conhecidos e vamos espalhar o conteúdo da Torá para as nações. A Paraxá desta semana falam de dois temas muito importantes, que é Tatseria Metzorah. São duas porções da semana que estão juntas. A primeira Liá é do Cohen e que compreende o livro de Vaikra, Levítico, capítulo 12, do versículo 1 ao capítulo 13, versículo 23. Esta primeira Liá, ela diz justamente a questão do nascimento, quando a mulher se torna ritualmente impura neste sentido. Na segunda lié, nós aprendemos a questão dos Leviim e as diferentes infecções que podem aparecer na pele relacionado à tesoura que vem aparecendo dentro da pele da pessoa e se diz os detalhes deste tipo de infecção. A terceira, aliás, está relacionado a alguns casos de calvície, que também poderia aparecer este tipo de lepra na cabeça da pessoa. E o terceiro, aliás, está em Vaikra, capítulo 13, versículos 40 e 54, e a segunda paraxá, o segundo aliá, quero dizer, Levítico 13, versículo 24 ao 30. A quarta liá, que aparece no capítulo 13, versículo 55 ao 14, 20, está relacionado às infecções que apareciam nas roupas. E então, o que acontece? É aqui também uma ponte para a segunda porção da semana, onde aprendemos esta forma de infecção também, onde se aprecia na roupa das pessoas. A quinta liá também quer dizer as regras de como pagar para o resgate de sacrifícios na época do Mishkan, que era o tabernáculo, quando as pessoas não podiam fazer parte dos animais para o sacrifício, e então eles traziam uma ovelha ou dois pássaros para a sua oferta, e este está relacionado né, eh, para a chá de semana, 14, 21 ao 32. A sexta aliá, ela está relacionada, dizendo que esta infecção, a tesoura, também pode afetar a casa de uma pessoa, o local de vivência. E isto só pode acontecer na casa de uma pessoa residente na terra de Israel. E é um tema muito profundo e é o que vamos nos apegar esta semana para discutir. E a sétima aliá, que é do capítulo 15, versículo 16 ao 33, a sétima aliá fala da pureza ritual e da impureza ritual, e também existe aqui as leis da pureza familiar, não só relacionada ao homem, mas também com relação à mulher. O maftir, que está relacionado também aos corbanotes, eh, desta oferta, corbanotes são ofertas destes tipos de ocorrência de saúde, quando a pessoa era declarada limpa ou quando a residência era purificada, etc, etc. E a Haftará é o livro de Yeshayahu, capítulo 16, versículo 1 ao 24, que nos fala sobre a questão, sobre as questões que, como Hashem lida com isto no Beit HaMikdash, templo, e qual deve ser a atitude de oferecer um sacrifício no templo, no Beit HaMikdash. Já tendo falado sobre isto, vamos continuar a falar da Paraxá desta semana. O que quero mencionar
é justamente no capítulo 14, versículo 35, que foi dito o seguinte: declare ao sacerdote, dizendo que uma nega, uma aflição apareceu na minha casa. Esta descrição é que o local da residência onde a pessoa estava a viver começou a ter marcas de lepra. Segundo o Razal Arahim, página 16, parte A, diz que as marcas leprosas são induzidas espiritualmente e que este tipo de aflição apareciam ou afligem a uma pessoa por 7 questões pecaminosas. Lashon Hara, que é o discurso malicioso, um derramamento de sangue. Quando falamos mal de alguém, também estamos derramando sangue. Um juramento feito em vão. Por isso que nós sempre devemos terminar as nossas palavras com no Belineder, não prometo. Relações imorais proibidas, isto já se explica por si só, coisas proibidas na relação imoral, e também questões da arrogância. A pessoa arrogante e ela é vulgar, de acordo com os sadiquins, porque Gassus Haruach quer dizer arrogância e vulgaridade. Porque uma pessoa arrogante tem esta característica, o roubo e a mesquinharia. Ou seja, a pessoa que é mais que egoísta, é mesquinha em tudo que faz. E estes tipos de pecados é o que atrai a Tsarad. No Tosefta, o trecho de Negaim, parte do capítulo 6, verso 6, diz que a palavra leimor está referindo-se ao sumo sacerdote. E ele então diz para a pessoa que está aflita: vai para casa, faça uma introspecção de suas ações, do seu comportamento e se arrependa dos seus caminhos, por causa do resultado da tsaraf, que é esta infecção que apareceu na casa da pessoa. Está falando da casa física da pessoa. Este tipo de lepra era uma lepra diferente. E então, aqui está explicando que Gashut Haruach, que a arrogância e a vulgaridade é este resultado. Os os dois resultados, as duas interpretações que vemos, há 7 razões para a Tsariat, que é o Tsorat, e o outro seleciona somente uma destas. São 7 questões pecaminosas ou é somente uma questão pecaminosa? É se o Cohen, o sacerdote, nos diz a razão da aflição, porque o Metsorá, ou a pessoa que está infectada, deve ir para casa para se fazer uma introspecção. Por quê? Porque ele já foi informado do diagnóstico. Qual foi o resultado da sua infecção na sua casa? E, obviamente, ele deve eliminar Gashut Haruach do caráter, da Midot. E por que procurar por mais problemas? O honorável Rav Galinsky nos ensinou, nos explicou que Gashut Haruach é a raiz de todo o mal que os 6 pecados restantes perpétuam. Ou seja, que um é o principal e os outros 6 são as razões secundárias destes pecados. E a pessoa afligida deve introspectar, fazer uma introspectiva. Com tudo isso se refere à sua arrogância e à pessoa na sua vulgaridade. Porque a pessoa é arrogante? Porque ela se considera superior, se torna desagradável, tira vantagem de toda a situação, faz o que quer, indisciplinadamente e independente de quem seja prejudicado.
esta pessoa vai fazer o que dá na cabeça e vai passar por cima de quem precisar passar, não se importando com quem é prejudicado. E esta atitude perniciosa para com aqueles que não precisa, disto diz muito ao caráter deficiente desta pessoa. Ele não deixa de gostar de ninguém, porque ninguém é digno da sua antipatia. E quem é culpado de Gassut Haruar tem grande possibilidade de ser culpado pelos outros seis pecados. Os traços de caráter de uma pessoa, a midot, determinam como a pessoa vai agir. O tipo de pessoa que ela influencia, o comportamento, a parte moral, espiritual e também, principalmente, a parte ética. O Rav Lopian fez uma analogia muito poderosa com a palavra machal. A cidade foi inundada de dinheiro falso, bilhetes falsos. A polícia procurou por toda a parte o autor do crime. E um dia a polícia teve uma pista que deu certo. E eles conseguiram agarrar o homem era o perpetrador deste crime. Um 13 maços de notas falsas direto da gráfica. Eles prenderam o infrator e o falsificador que estava produzindo o dinheiro falso. Eles tinham todas as provas necessárias para acusá-los. E não demorou muito que o juiz executasse a sua decisão, tanto quanto ao criminoso que estava distribuindo este dinheiro falso, foi condenado a um ano de prisão, enquanto o que estava a imprimir recebeu uma sentença de 7 anos. O que estava imprimindo as notas falsas reclamou amargamente da sua sentença, o que ele alegou ser injusta. E ele começou a gritar no meio da corte: o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Ele achava que se o criminoso de verdade tivesse sido condenado a um ano, o impressor, que a pessoa que estava a imprimir, que era o caso dele, devia ser condenado uma semana. E o juiz explicou de uma forma muito clara: a lei proíbe a distribuição de dinheiro falso. É verdade que você não tinha o dinheiro consigo quando foi preso, mas você é o impressor que a qualquer momento pode ir ao seu estabelecimento e imprimir milhares de dinheiro local. Não sei se era shekel, não sei se eram dólares, não sei se era rublos, eu não sei que moeda era. O negócio é que a moeda era falsa e realmente não valia para nada. E ele, o juiz, disse: você deveria receber uma pena ainda maior. E é justamente isso de que tratam os midotes. São as questões da característica interna da pessoa. Porque os midotes, o caráter bom e o caráter ruim da pessoa, é a fonte do que determina se o que fazemos é bom ou o que o fazemos é ruim. Uma pessoa que está atormentada pela vulgaridade tem vários caminhos que expressa como ele desdenha no seu caráter. O Cohen instrui a ele a ir para casa, sentar-se só, refletir na sua vida, de como vive, e tudo então, tomando o conselho do sumo sacerdote, ou do sacerdote, do Cohen Gadol, ou do Cohen, a pessoa poderia chegar e pode chegar à conclusão de que isto remete à sua arrogância inconcebível. E se esta pessoa não parar neste, eh, neste defeito, digamos, do caráter, a pessoa poderá ser um dia culpada de assassinato. O Rav Galish também cita o livro Shem Mishemuel, que cita o seu pai, o Avinei Nezer, que diz, de acordo com o julgamento rabínico, que Aveira Goreret Aveira. Esta é uma frase que diz: um pecado gera outro pecado. Aveira Goreret Aveira. E isto faz parte da menção do livro de Pirkei Avot que estamos a ler agora, neste período de transição de Pesach a Shavuot,
na contagem do homem. Nós lemos isto no Shabat e vamos ler o capítulo 4, versículo 2 e vamos encontrar esta declaração do Pirkei Avot e dizendo que isto não seria própria, não seria talvez uma forma própria para punir completamente o perpetrador do seu pecado, porque este tipo de pecado ele foi produto final de uma infração anterior. E porque a pessoa que tem este problema vai ser culpada por tudo isto, por todos esses pecados? Isso deve ser atribuído à primeira falha, já que foi ele mesmo quem criou a longa lista. Nossas ações geram consequências e se não houver uma techuvá, um arrependimento, a voltarmos, refletirmos e, não e sabermos aonde está a nossa falha, isto impede o estudo da Torá e às vezes não compreendemos o conteúdo da Torá pela falta de arrependimento, de techuvá. Temos que reconhecer as coisas mínimas que nos impedem de fazer uma introspectiva diária, não rezar como uma simples leitura e porque é a minha obrigação do dia. A minha reza tem que ter o significado, tem que sair de dentro de si e temos que pensar em se arrepender das coisas todos os dias. Quero continuar e dizer a questão também de um outro exemplo de Hafetz Haim que corrobora isto com uma analogia perspicaz. Um grupo de empresários viajavam para um mercado mensal onde os vendedores do mundo inteiro se reuniam para fazer compras de mercadorias a um preço baixo no atacado. Então eles voltavam para casa e vendiam estes itens com lucro. É como se fosse no grande mercado da China, ao céu aberto, e as pessoas ali em Guangdong e outras partes da China fizessem as compras, encomendassem e tirassem o proveito deste lucro máximo. De fato, quem tivesse a sorte naquela época de comprar bem poderia obter um lucro suficiente para sustentar a sua família, assim mesmo por um ano. E este mercado, céu aberto, não acontecia nos meses quentes, secos do verão e sempre acontecia no meio do inverno. E o que acontece? Os vendedores e compradores tinham que viajar por estradas perigosas, escorregadias, que escorregava muito. E não era vez, não era visível por causa da profundidade da neve. Não tinha asfalto, não tinha nada nesta época, na época do Rafetz Haim, que era também comerciante. Esta noite não tinha sido diferente. Esta caravana de empresários com carroças uma atrás da outra buscava o seu caminho pelas estradas cobertas de neve, sabendo que uma curva mal feita poderia significar um desastre e se as estradas eram traiçoeiras durante o dia, era muito mais perigoso viajar à noite. Então o grupo decidiu parar no lugar mais próximo para jantar e dormir uma noite. E quando estava amanhecer no próximo dia, um homem muito de boa é, possessão, é, boa forma física, digamos assim, ele decidiu que não ia chegar atrasado no mercado, chegar tarde ia perder o meio-dia da oportunidade de ganhar dinheiro. Ele decidiu partir sozinho, sabia que estava frio lá fora, mas disse que a sua carroça não tinha acontecimento. Ele resolveu tomar umas doses de vodka e aí foi caminhando na estrada. Ainda estava escuro, o sujeito já estava cansado, e aqueles goles extras de uma vodka especial, ele acabou cochilando, deixando que o cavalo decidisse o caminho que devia tomar. Não havia caminho, o cavalo fez o seu próprio caminho, e então virou à direita, e mais uma vez à direita, e então eles estavam, sem o conhecimento do cocheiro, a caminhar para a pousada. Enquanto isto, os outros comerciantes acordaram, rezaram, tomaram farto pequeno almoço e partiram para o mercado. Eles também não conseguiram encontrar a estrada. Mas o que aconteceu? Eles, primeiramente, encontraram os rastros deixados pela outra carroça. E o que aconteceu? Eles seguiram, seguiram.
as, as riscas, as marcas da carroça que se perdeu e voltou para o abrigo, ao invés de procurar e de ver aonde deveria ser o caminho. O que eles fizeram? Eles seguiram os passos da outra carroça e voltaram novamente para a pousada. E acabaram seguindo os rastros do outro sujeito. E agravou o erro dele e perderam tudo, literalmente. E aí está a declaração onde o porquê vote é verdadeiro e diz que Aveira, Goreret, Aveira, o primeiro pecado dá início à queda e os pecados subsequentes seguem cegamente. Cega o pecado, cega os que seguem. Aí está uma parte poética. A menos que o primeiro pecado seja enfrentado, neutralizado, o efeito dominó pode ser devastador. As nossas ações, positivas ou negativas, influenciarão as pessoas ao nosso redor. Vamos no dia de hoje fazer Kiddush Hashem. Vamos no dia de hoje pensar que as coisas que acontecem, não colocar a culpa nos outros, mas fazer uma própria análise pessoal e interna e saber exatamente o que é que eu fiz, como posso melhorar a minha midot, o meu carácter, para que outras pessoas não tropecem nas minhas falhas. Shabbat Shalom, desde Jerusalém.